Segundo episódio do quadro Bom ou Apenas Nostalgia, o quadro que eu revisito coisas que eu já gostei no passado e reavalio se é bom mesmo ou se apenas convencia a minha mentalidade juvenil da época. E hoje eu vou falar de Pokémon. Pokémon é uma franquia que está nativa há mais de 20 anos. Foi a segunda maior febre de animes que acompanhei em minha vida, só perdendo para a febre causada por Saint Seiya. Hoje tem muita gente que tem enorme nostalgia e saudosismo por Pokémon. Vive lembrando das garrafinhas do Guaraná e tudo mais. Mas por incrível que pareça, por mais que lá em 1999 e começo de 2000 eu tenha entrado na febre pokémoníaca, eu não tenho praticamente nostalgia nenhuma da série. Na época eu já estava iniciando a adolescência e em 1999 era assunto na escola, no pátio era um mar de crianças sentadas batendo figurinhas, mas no meu ciclo da mesma faixa etária em 1999, todo mundo assistia o desenho todos os dias no programa da Eliana, batiam figurinhas e tinham chaveiro de Pokémon pendurado nas mochilas ou estojos, mas simplesmente até lá pra maio de 2000, todos magicamente ficaram maduros demais pra assistir Pokémon. Todos passaram a achar coisa ridícula de criancinha, eu inclusive, mas tô ligado que tinha gente que assistia escondido. Trocamos o Chiquinho do programa da Eliana pelo Marcos Mion na MTV. Em vez de falar de desenhos, falávamos sobre clipes da moda e eu queria me afirmar como não sou mais criança, me achando fodão por só assistir desenhos como Beavis e Butthead e South Park. A nostalgia que tenho sobre Pokémon está mais ligada aos jogos. Na época eu nunca pude ter um Game Boy Color, então minha memória afetiva está ligada mais às lembranças de eu passar minhas noites vendo minhas revistas de games da época ou mesmo jogando no Game Boy de amigos. Mas consegui realizar meu sonho depois de velho. Chupa, sociedade. Aliás, seria injusto falar de Pokémon e não falar dos jogos. Afinal, o desenho é uma propaganda dos jogos. No Brasil foi o contrário, o anime vendeu os jogos. E não é raro encontrar pessoas que pensam que o desenho veio antes. Os jogos foram concebidos por Satoshi Tajiri em 1995 para Game Boy. Se trata de um JRPG onde você captura monstrinhos e treina eles para batalhar. O nome Pokémon é a junção de Pocket Monster, o Pokémonster, como é conhecido no Japão. Ou seja, são monstrinhos portáteis que você pode carregar no bolso dentro da Pokébola. Monstros portáteis assim como a plataforma para a qual os jogos foram lançados. Satoshi teve a ideia de Pokémon ao lembrar de seu passatempo de infância de capturar insetos, coisa que era comum das crianças japonesas antigamente. Claro que provavelmente tem uma influência aí também dos filmes de Kaiju Eiga, o famoso cinema de monstros japoneses como Godzilla e Gamera, por exemplo. Filmes que mesclam ficção científica e muitos deles tinham monstros se degladiando. E claro, o conceito de monstros portáteis provavelmente veio de Ultra Seven, série de 1967, que foi uma superprodução em sua época. Ultra Seven é uma série da franquia Ultraman, que era uma verdadeira febre no Japão e continua forte com séries novas até hoje. Em Ultra Seven, Dan Moroboshi, que era a forma humana de Ultra Seven, tinha cápsulas contendo monstros que ele usava para auxiliar nas batalhas. Mas aparentemente ele não tinha muita paciência para upar seus Pokémon, pois ele sempre acabava perdendo e diferente do Ash, ele que acabava saindo na porrada e resolvendo o problema. Aliás, podem reparar que nos jogos, quando o HP do Pokémon fica baixo, começa a fazer o barulhinho bem similar ao indicador de energia dos Ultras que piscam quando ele está ficando desgastado. Dentre os principais apelos do jogo é o fator coleção, eu adoro isso. Você quer ter todos os monstrinhos do jogo, fazer eles evoluírem para ver quais são suas novas formas, e para você conseguir ter todos os monstrinhos é preciso trocar com os amiguinhos, já que existem duas versões diferentes e que não é possível ter acesso a todos os Pokémons apenas jogando sozinho. Além disso, é possível ter batalhas multiplayer, arte e músicas charmosas e relaxantes. Sem dúvida nenhuma, são jogos gostosos de se jogar. E tudo isso aliado a um jogo minimalista, poucos diálogos, sem muita necessidade de apresentar um enredo elaborado, é apenas capturar os bichinhos, batalhar e seguir sua jornada. No fator coleção é um enorme apelo, centenas de bichinhos para colecionar, montar um time, treinar, e a partir da segunda geração até fazer cruzamento é possível. Um jogo aparentemente simples e divertido, mesmo que por trás dele existam questões mais complexas como escolha de movesets de cada Pokémon do seu time, estratégias de batalhas e formas adequadas de treiná-los para o competitivo. Agora provavelmente é a hora que surge um fanboy de Black White que fica puto. Como assim sem muita necessidade de história? Black White possui uma história muito boa e madura, blá 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 blá. Tudo bem, mas pra mim continua sendo totalmente dispensável. Não estou dizendo que o jogo não seja bom, mas eu não quero saber se fulaninho quer criar um mundo separado para humanos e Pokémon. Eu não quero saber o quanto o protagonista é especial. Eu quero apenas capturar os bichinhos e seguir minha jornada. Quando peguei os jogos de DS, eu tinha apenas vontade de rushar
puxar os diálogos. Pô, é Pokémon, um jogo de rinha. Se eu quiser me engajar com enredo, construção de universo, pra mim tem opções melhores onde encontrar isso, como alguns Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger, Chrono Cross, Phantasy Star, Tales of Fantasia e etc. Minha geração favorita até hoje é a segunda. Amei o segundo jogo, que trouxe mais cores, uma melhoria visual interessante e sem descaracterizar e perder a essência. E na minha opinião teve os Pokémons mais criativos. De longe a geração Gold, Silver, Crystal foram os que mais me diverti jogando. Sem falar que após vencer a liga, você libera um mapa de canto da geração anterior para explorar e vencer os ginásios. Uma discussão babaca que vejo com frequência referente a Pokémon são os saudosistas que falam que só presta a primeira geração, que o design dos Pokémons novos são horríveis, que não parecem mais animais, etc. E do outro lado a galerinha mais jovem que acha isso um absurdo, que alegam que continua criativo como sempre e que sempre usam como argumento Grimer e Magnemite para alegar que sempre tiveram Pokémons com design nada a ver. Na minha opinião, os dois lados estão sendo babacas em algum ponto. Os saudosistas estão sendo rasos em suas argumentações, pois obviamente desde o início já tinham Pokémons com designs estranhos, e nem todos eram inspirados em animais e tal. E tem sim muitos Pokémons bonitos e de design interessante depois da primeira geração. A argumentação é de quem só usa memória afetiva e de quem não se esforçou em conhecer de verdade. Nós temos que realmente concordar que tem várias porcarias ali que passam a sensação que os designers ligaram foda-se e começaram a lançar qualquer coisa para preencher buraco. Tipo... Pokémon que é um sorvete genérico? Ai, mas olha o Grimer que é uma geleca. Tá bom, pode não ser o design mais trabalhado e interessante, mas ele é um monstro formado por massa orgânica tóxica, mutação genética. Tem toda a questão da poluição por trás e arremete a filmes de horror classicão. Não tem como querer falar que ele seja tão ruim como a porra de um saco de lixo. Eu vejo aqui designs descartados das primeiras gerações e vejo muita coisa que acho bem legais. Pra mim poderiam facilmente serem usados como novos Pokémons e serem melhores que muitos que foram lançados por aí. Falando em design, a aparência dos Pokémons nos primeiros jogos eram bem diferentes do que foram apresentados no anime. Após o anime, os jogos adotaram o mesmo visual. Pro meu gosto pessoal, alguns acho mais legais na primeira versão, que trazem mais aquela aparência imponente e visual que me lembra os filmes de monstro. Mas outros realmente acho melhor as versões renovadas. Mas olha só esse Pikachu gordinho. Vale lembrar que os nomes dos Pokémons foram mudados para se encaixar em uma sonoridade mais ocidentalizada. Alguns nomes aqui são os mesmos do Japão, mudando basicamente a forma como o pessoal pronuncia, tipo Pikachu e Chikorita. Mas a grande maioria tem nomes diferentes no Japão, que geralmente carregam algum significado. Por exemplo, Charmander no Japão se chama Hitokage. E até há pouco tempo eu não entendi o nome, afinal eu associava Hitokage como Hito, que significa pessoa, e Kage, que significa sombra. Por que diabos ele chama pessoas da sombra? Porque o rabo dele tem fogo e faz sombra? Mas então eu descobri que é Hitokage de Tokage, que significa lagarto, e Hi, que significa fogo. Agora faz sentido. Ou Charizard no Japão se chama Rizadon, que é um jogo com a palavra lizard, que é lagarto. Rizadon traz bem aquela estética de nome de monstro de cinema japonês. Ou então Totodile, que no Japão se chama Waninoko, que basicamente seria filho ou filhote de crocodilo. E claro que com o sucesso do formato de jogo que Pokémon trouxe, acabou influenciando muitos outros que vieram depois, como Robopon, que saiu para Game Boy Color, Medarot, conhecido por aqui como Medabots, que também originou um anime, Yokai Watch, que também lançou anime, e até Dragon Quest, um gigante do JRPG, lançou jogos no mesmo estilo de Pokémon com o Dragon Quest Monsters. Agora bora falar do anime, né? Ele é basicamente uma propaganda do jogo. O anime já começa com uma referência à intro dos jogos clássicos de Game Boy, e isso é muito foda, já que tais referências no anime não são lá muito frequentes. E olha essa tela de título, essas pokébolas pixeladas, e esse background verde, pelo menos pra mim, trouxe uma associação imediata com Pokémon Green, que é equivalente ao Pokémon Blue do ocidente no Japão. Lembrando que o anime que tivemos acesso aqui é uma versão ocidentalizada. O Ash no original se chama Satoshi, o mesmo nome do criador da franquia. Os temas de abertura e encerramentos totalmente modificados. Em 1999 eu achava essa abertura maneira, agora pra mim não cola mais. Sem dúvida prefiro as aberturas e encerramentos originais. O que eu imagino quando escuto falar de rap dos 150 Pokémons? Uou, que radical, um rap de Pokémon?
Bem aquela atitude poser de comercial de sucrilhos, que os americanos juvenil achavam descolado nos anos 90. O anime começa com várias piadinhas bobinha. Já sabemos que o Ash não é lá um protagonista muito respeitado, apesar que dentro da série forçarem aquele protagonismo. E realmente, já no primeiro episódio mostra a moral que ele tem. Um moleque chega atrasado e não consegue chegar a tempo de escolher o seu Pokémon inicial, então acaba ficando com o Pikachu temperamental, que não tem um pingo de respeito por ele. Até a Pokéagenda alopra o Ash. Vida de viajantes trouxas. Quer dizer que eu sou trouxa? O anime é cheio de piadinhas bobinhas, mas é divertido ver a mãe do Ash lembrando na frente de todo mundo que ele tem que trocar as roupas de baixo todos os dias. Logo de cara você vê que tá tudo errado nesse mundo. Todos reclamam de Pikachu por ele não gostar de ficar na Pokébola. Ah tá, desculpe aí por ser um indisciplinado e inconveniente por não querer ficar com cãibra preso dentro dessa bolinha. Ash vem com aquela conversa de eu sou seu treinador, você tem que me respeitar e me obedecer. E ele até tenta capturar Pokémon dando pedrada na cabeça deles. Pois é, todos já sabem que Pokémon é basicamente um anime de rinha de galo, onde tudo gira em torno da motivação de um moleque mimado querendo massagear o seu ego e se tornar o campeão das rinhas Pokémons. Mas spoiler, ele nunca consegue! Então o Ash nunca venceu uma liga e... Filho da puta, mataram o meme! Eu sou corintiano, nesses anos de vida consegui ver o Corinthians finalmente ganhar uma Libertadores, mas até então nada do Ash ganhar uma liga. Bem, ele tinha vencido a Liga Laranja, que é igual ao Mundial de Clubes de 2000 que o Corinthians venceu, e que muitos dizem que não conta. Ele disse, eu sou o Edilson, o capeta! E agora, finalmente ele venceu uma liga. Ash deve ser corintiano sofredor também. Agora voltando ao assunto de quanto o mundo de Pokémon é errado. No centro Pokémon eles escravizam Pikachus pra gerar eletricidade pro gerador. Mano, eu que achava que era um anime bonitinho e inocente, essa porra parece Mad Max. Outra prova que Ash é cuzão é que essa véia tenta contratá-los pra exterminar os Tentacools, que estão atrapalhando as obras de seu hotel de luxo. E ele acha isso normal. E ainda pergunta porque a Misty ficou revoltada. Quanta crueldade. Os bichinhos são obrigados a lutar para massagear o ego de seus treinadores. Ficam confinados claustrofobicamente dentro de uma bolinha. São escravizados. Tem gente que acha de boa o extermínio em massa. Ainda tem que aguentar esses putos falando como se amasse e respeitasse os Pokémon. E ainda falam que a equipe Rocket que é do mal. Já sabemos que é um anime que tem intersecção completa entre negligência infantil, maus tratos de animais e menores apostando. Cara, é um anime mais maduro do que parece. Por isso e mais outros 978 motivos, Digimon é superior. Mas foco, vamos voltar ao assunto. Mas tudo bem, Ash acaba mostrando seu lado gente boa e tenta proteger Pikachu quando são atacados pelos Spearow, e ambos se fodem. E assim Ash conquista a amizade de Pikachu. Aí entra aquelas historinhas e teorias clichês absurdas do tipo, o primeiro Pikachu morreu, esse Pikachu é outro. Ah, o Ash tem 10 anos a mais de 20 anos e passou por trocentas jornadas e ele não fica mais velho. Portanto, ele está em coma. Nossa, que criativo, hein? Cara, é Pokémon. Você quer encontrar uma lógica obscura em um simples programa infantil que faz propaganda de um jogo. É como esperar lógica e passagem de tempo e evolução em programas humorísticos como Chaves, Simpsons e afins. Basta assistir e prestar um pouco de atenção para ver facilmente que a maioria dessas teorias nerds não tem um pingo de coerência. Parece que absolutamente tudo nesse mundo é resolvido através de rinha Pokémon. Imaginam que julgamentos em tribunal, disputas comerciais, discussões de trânsito e guerras mundiais são resolvidas com batalha Pokémon. Qual é o problema dessa gente? Por que não podem agir como pessoas normais e resolver tudo na porrada como em filmes de Kung Fu, resolver tudo no tiro como em filmes de western? Mas é o que se espera da maioria dos animes dessa categoria. Como em Yu-Gi-Oh! Tudo é resolvido no duelo. Tipo esse Kuzero aqui, que abandonou seu Charmander por ele não conseguir vencer uma única batalha. Mentiu pra ele dizendo que ia voltar pra buscá-lo. O coitado ficou dias ali parado, esperando, debaixo de sol e chuva. E o Zé Ruela ainda se gaba do que fez. Qual é a forma correta de um cidadão decente resolver tal situação? Chegar com os 2 pés na cara dele e depois esfregar a cara dele no asfalto até esfolar? Mas não, eles acham que colocando seus Pokémon pra lutar. Se eu vencer uma batalha Pokémon eu vou mostrar pra ele. Aliás, acho que seria bem mais justo se esse Charmander tivesse ficado com o Brock, afinal ele que mais se preocupou e tomou as dores dele desde o início.
A galera sempre lembra do episódio triste e comovente da despedida da Butterfree. E não é triste somente pela despedida, mas sim porque ela também sofreu muito na mão desses putos. Começa que o Ash o capturou na forma de Caterpie. Ele adorava a Misty, mas ela morre de medo de insetos. Só o destratava, dizia que ele era nojento e só humilhava o coitado. Depois o jumento do Ash vai querer batalhar com o Pidgeotto usando Caterpie. Mano, quem é burro o suficiente pra usar uma minhoquinha contra uma ave enorme? Tá explicado porque ele demorou 20 anos pra ganhar uma liga, né? Depois, quando ele já havia evoluído pra Metapod, Ash abandona pra fugir das Beedrill. Depois, já como Butterfree, ele chega a trocá-lo por um Raticate com tiozinho no SSN. Ok, as trocas são uma função essencial no jogo, seria justo eles apresentarem isso no anime de alguma forma. Mas porra, o Ash vai trocar logo um Pokémon por qual ele desenvolveu um laço como se ele fosse apenas um objeto. As batalhas são uma questão à parte. Levando em conta que o anime é baseado em um jogo onde as batalhas são parte primordial do sistema, claro que não acho que as batalhas do anime devam ser exatamente iguais à do jogo, ou mesmo o anime ter o compromisso de ficar revelando os melhores estratégias e metagames do jogo. Fazer adaptações criativas para ficar interessantes na televisão é totalmente compreensível, mas poderiam explorar um pouco mais situações comuns e utilidades de certos movimentos do jogo. Mas não, aí o Ash vai enfrentar um ginásio de Pokémon de pedra, ele tem uma Butterfree que tem um movimento Confusion que poderia causar grandes danos em Pokémon de pedra, mas o que ele faz? Manda um Pidgeotto. E pior, insiste em usar um Pikachu, que é menos efetivo ainda nessa situação. Aí qual é a ideia genial? Carregar ele de energia em uma hidrelétrica. Aí o Pikachu vence o Onix graças ao sistema de incêndio. Eu nem lembrava que o Geodude podia levitar. Será se ele aprende Fly também? Aliás, ser treinador Pokémon com instruções desse nível é fácil, né? Pincel-lute! Deve ser isso que treinadores de futebol gritam na beira do gramado. É isso, já sabe o que fazer. Cebolinha, faça gol. Neymar, ataque e mergulho. Não deixe outro time fazer gol. Ash é burro e tapado ao extremo. A Misty é uma pentelha que fica no pé do Ash cobrando por uma bicicleta nova. E o Brock é um pseudo Ryo Saeba que tenta dar em cima de toda mulher que vê. Toda a cidade tem uma enfermeira Joy e uma policial Jenny. De certa forma, é uma piada ao fato dos JRPGs usarem os mesmos sprites para determinados grupos de personagens. Fizeram elas iguaizinhas, mas no anime zoam que a enfermeira Joy da cidade anterior era irmã da outra, e assim por diante. Mas aí chega essa policial Jenny e diz que a outra policial era a cunhada dela. Porra, por que a cunhada é exatamente idêntica? E a equipe Rocket, que são os vilões alívio cômico, que são os 3 patetas da organização criminosa do primeiro jogo. Até que são carismáticos e divertidinhos. Aliás, eles são claramente inspirados no anime Yatterman, produzidos pela Tatsunoko, mas sempre repetindo os mesmos jargões e esse poema de apresentação em todo santo episódio. E depois ainda reclamam das explicações da transformação do Charivan. O detetive espacial Charivan transforma-se em 1/1000 de segundo através do raio solar. Vamos ver de novo o processo de transformação. E toda vez que escuto o narrador eu imagino isso. Quem reparou nas vozes vai entender. Eu sei que até agora eu só zoei. Na realidade, quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu achei que só ia encontrar coisas pra falar mal. Mas o anime tem sim elementos elogiáveis. O anime não se apresenta muito fiel aos elementos do jogo. Ele é meio bobo, é claro que eu não esperava que fosse um anime hiper maduro, mas existem animes infantis bem melhores como Doraemon, Chibi e Maruko-chan que consigo assistir de boa mesmo velho, mas entendo perfeitamente o apelo do anime. Ele traz bem essa ideia de coleção, nos deixa curioso para saber qual time os personagens vão montar, e como propaganda do jogo ele funciona muito bem. Eu mesmo tive vontade de voltar a jogar os jogos da franquia, e até mesmo jogos mais novos que ainda não experimentei. Mas para fazer uma review séria, eu não me limitei somente à primeira temporada, que foi a que eu assisti na época, mas eu realmente tentei passar por vários episódios nesses 20 anos de série. O anime tem sim muitos problemas e falhas, mas ele tem seu carisma, de vez em quando tem umas boas piadas, referências a outros animes e elementos da cultura pop. A temporada da Liga Jotô mantém a consistência da primeira temporada, e na minha opinião até melhora o que tinha de bom anteriormente. Na maior parte das vezes, os episódios apresentam um ar cômico, principalmente por parte da equipe Rocket. Por mais que às vezes sejam repetitivos, eles são carismáticos e às vezes saem boas piadas. Com o passar do tempo, durante esses 20 anos, a série teve muitos altos e baixos. Com o passar das temporadas, a série vai perdendo um pouco desse ar mais fanfarrão. O Ash vai ficando menos burro. Não é como se, nossa, olha que desenvolvimento de personagem, mas ele se torna menos tapado. As pessoas ao redor dele passam a respeitá-lo mais. Do arquétipo de shonen de sangue quente e cabeça de vento, ele vira aquele arquétipo
do menino esforçado, corajoso e tal. Isso meio que tira a parte do teor cômico da série, ficando algo mais sóbrio e certinho. Eu particularmente sinto mais falta do ar fanfarrão, mas sem dúvida teve elementos interessantes, como a Dawn ou Hikari no original, que dividiu o protagonismo com Ash, iniciando sua jornada escolhendo seu Pokémon inicial. Então os episódios mesclavam entre focar nos objetivos do Ash, que é conseguir as insígnias para se classificar para a liga, enquanto a Dawn disputava os torneios de coordenadora. O legal é que a Jessie também disputa essas competições disfarçada. Eu acabo torcendo por ela, é tipo como torcer pro Dick Vigarista ganhar pelo menos uma corrida na vida. Infelizmente não pude ver se a Jessie consegue vencer pelo menos um torneio. Notei também que o anime tentou se aproximar mais dos elementos dos jogos com o passar do tempo. Claro que apesar de vários elementos elogiáveis que me deparei, também tem muita coisa ruim, por se tratar de trocentos seriados durante todos esses anos, com pelo menos beirando aos 100 episódios cada série, é de se esperar muita encheção de linguiça e episódios desinteressantes. Eu particularmente acho esses dois personagens chatos demais. Esse é Cillian, além dele ser um tédio de desinteressante, ele só sabe ficar fazendo trocadilho com culinária. Isso que é uma situação agridoce. Que batalha apimentada. Tá bom, já sabemos que você gosta de cozinhar, então se inscreve pro Masterchef logo. Ou então a eles que só sabe dizer pro Ash: você é tão criancinha. Nossa, que madura você é, até pensei que fosse personagem de algum filme de Akira Kurosawa, e não de Pokémon. Notei que particularmente prefiro os arcos e episódios em que Pokémon não se leva a sério e nem tenta transmitir alguma história grandiosa. Acho que se sai melhor na simplicidade, aquela jornada infantil simplória, regada a muita fofura e passagens comoventes. Agora aqueles arcos mais sérios que tentam transmitir uma história grandiosa, repleta de masturbação pro protagonista, planos mirabolantes de criar um novo mundo com motivação clichê, estilo Thanos do cinema, acho um tédio total. A temporada XY expressa bem isso, os primeiros episódios até que interessantes, a Bonnie é engraçadinha e fofinha, Brock se juntando ao Ash, tem alguns elementos divertidinhos e tal, mas os arcos finais achei bem chato, inclusive a liga em si. Aliás, nessa temporada que mudaram os dubladores, eu brinco que nem os dubladores aguentam mais, mas provavelmente foi apenas mudança de estúdio mesmo. Eu pessoalmente não gostei muito, principalmente pela equipe Rocket. Então chegamos à última temporada, que é Sun e Moon, com a jornada de Alola. Aqui o traço muda de forma drástica. Eu realmente estranhei muito, mas de qualquer forma eu não assistia mais Pokémon, então eu apenas ignorei. Olha só esse Pikachu de camelô, mas assistindo os primeiros episódios achei bem mais legal que os últimos da temporada XY. Aqui tudo tem um clima mais descontraído, Ash larga aquele discurso de serei o mestre, vencerei a liga, é tipo o Ash em Acapulco. Pelo menos até onde eu vi, ele não sai vagando em uma longa jornada como de costume, ele está se hospedando em férias e curtindo a vida, o mar e descobrindo as maravilhas desse local. E o irônico é que ele vence a liga justamente nessa temporada. A série tem um clima mais simples, descontraído, como férias na praia mesmo. Eu achei isso legal. E claro, eu adorei o Litten, que além de ser um gatinho de fogo bonitinho, tem uma história comovente por trás. E o pouco que assisti deu vontade de jogar o jogo Sun e Moon. Infelizmente ainda não tenho um 3DS. Quanto a isso aqui nem conta, é uma bosta mesmo. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Com todos esses anos de série, com toda certeza é possível encontrar marcas de desgaste da forma e tentativas de reinvenções. Obviamente não é uma série que tem muito a oferecer caso você tenha mais de 10 anos de idade. E claro que também existem outros animes com proposta bem semelhantes que são bem melhores, como Digimon e Yokai Watch, por exemplo. Eu pensei que eu ia fazer essa review e só ia falar mal, mas eu quebrei a cara e encontrei elementos elogiáveis. E agora posso dizer que se você curte jogos da franquia, é um bom passatempo sem pretensões. Claro que uma série desse tipo que está há 20 anos e se mantendo saudável até hoje, tem lá seus méritos, além de ter se mostrado competente em sua proposta de fazer propaganda dos jogos. Então eu diria que apesar de todos os seus defeitos, e que não são poucos, cheguei à conclusão que continua sendo um bom programa infantil. Então por hoje é só, obrigado a quem assistiu até aqui, se você gostou dessa bagaça dá um joinha, por favor, porque deu trabalho, hein, eu tive overdose de Pokémon pra fazer esse vídeo. Então se inscrevam no canal, ativem o sino, e até o próximo vídeo. Fui!